Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nesta videoaula vamos falar dos lipídios, os gostosos lipídios que a gente tanto adora, aqueles bauru cheio de gordura, ovo frito, bife, enfim. Vamos nessa, gente. Os lipídios, eles são orgânicos, assim como as vitaminas, como os carboidratos, como os ácidos nucleicos, como as proteínas. E estes lipídios, eles têm uma característica muito importante que você tem que saber. O que determina ser um lipídio é ele ser insolúvel em água. Guarde essa informação. Lipídios são insolúveis em água. E é por isso que o óleo não se mistura com a água. Se você pingar uma gotinha de óleo num copo d'água, tu vai ver que ela não se mistura, porque ele não é solúvel. Consequentemente, a gente fala que os lipídios são solúveis em solventes orgânicos. Por quê? Porque os solventes orgânicos são apolares, assim como os lipídios, que também são apolares. A água, lembra lá que eu falei para vocês, a água é polar. E polar não dissolve apolar. Portanto, existe uma regra muito básica que você tem que guardar. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, solventes orgânicos são apolares, vão dissolver os lipídios que são apolares. E quais são os tipos? Dê um exemplo de solvente orgânico. A acetona, o éter e a benzina. São alguns exemplos de solventes orgânicos. Agora vamos lá, gente. Perceba aqui qual é a função. Quais são as funções dos lipídios? Primeiramente, eu elenquei algumas, existem outras, essas são as principais. Primeiro, isolante térmico. Em animais que fazem hibernação, vamos pensar assim, um urso que faz uma pseudo-hibernação, mas tá, na linguagem do dia a dia a gente fala que o urso faz hibernação. Antes dele entrar neste repouso, que dura meses, ele tem que comer muito, por dois motivos. Porque quando ele come muito, ele guarda energia e se protege do frio. Já ouviu falar, gordinho não sente frio. E em tese, é verdade, não é que não sinta frio, ele sente talvez um pouco menos de frio. As pessoas que têm um pouco mais de gordura. É óbvio que eles também sentem frio. As pessoas mais gordinhas sentem frio também. Só que eles estão, teoricamente, um pouco mais protegidos. Mas como a sensação do frio está na pele, eles terão sensação também. Vão reclamar de frio normal, todo mundo sente frio. Então, olha só, isolante térmico, beleza. Muito importante. Outra, constituinte da membrana plasmática. Gurizada, todas as células, no módulo que vem, no próximo módulo, todas as células são constituídas por uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática é formada pelos famosíssimos fosfolipídios. Gente, os fosfolipídios, que é um tipo de lipídio. Então imagina, se não fossem os lipídios, não existiriam células. Se não existissem células, não existiria vida. Olha só que interessante, né? Então, outra coisa, os lipídios, como eu falei para vocês, eles são reserva, eles têm como função reserva de energia. Na aula de carboidratos, vocês viram que a gente armazena glicogênio, que é um tipo de açúcar, para reserva de energia. Só que esse glicogênio é para você usar em um dia, né? Um dia e meio. Os lipídios, você armazena para usar, sabe-se lá daqui a quantos meses, anos até. Não tem data de validade, né? Ou seja, a gordurinha que tu adquire com 10 anos de idade, por exemplo, pode ser que ela ainda esteja aí quando tiver 30 anos. Então ele é uma eficiente, os lipídios têm uma eficiência reserva, uma eficiente reserva, tá difícil hoje, tem uma eficiente reserva de energia, porque eles conseguem armazenar muita energia em um pequeno espaço. Veja que interessante. Em açúcares, você precisaria, por exemplo, do dobro de espaço para armazenar a energia que o lipídio armazena. Por isso que a gente armazena em gordura, em lipídio. Imagina se fosse em açúcares. A gente precisa de muito mais espaço. Outra função importantíssima dos lipídios é a função hormonal. Estrógeno, progesterona, testosterona, tudo são hormônios lipídicos, hormônios com caráter de lipídio. E a gente vai falar de cada um deles agora, claro, pensando na classificação. Quais são os tipos de lipídios que existem? Primeiro, os glicerídeos, vou falar, os esteroides, os cerídeos, as ceras, né, cerão do ouvido, que tem nas folhas, tem também os fosfolipídios e os carotenoides. Para você ser aquele estudante que
quer gabaritar a prova e vai gabaritar, nós vamos falar agora de cada um deles, falando as suas características, a sua molécula, a sua função e onde se encontra. Então fica ligado. E agora vamos falar então dos glicerídeos, que é o primeiro tipo de lipídio que vou falar especificamente para vocês. Pessoal, falou em glicerídeos, vocês têm que se lembrar do triglicerídeo. O nome é triglicerídeo porque são 3 moléculas de ácidos graxos ligado a uma molécula de glicerol. Esse glicerol é um álcool. É importante você saber, é importante você se lembrar que quando ocorre a ligação entre este álcool e as 3 moléculas de ácidos graxos, para cada uma delas sai uma molécula da água. Lembra? E para quebrar ela, ou seja, para liberar esses ácidos graxos e liberar o álcool, tem que entrar uma água. Reação por hidrólise. Então é sempre muito importante que você vá contextualizando a importância da água para os seres vivos, para diversas reações. Agora veja, sabendo que esta é a molécula mais importante entre os glicerídeos, o triglicerídeo, você tem que se ligar nas funções dos triglicerídeos. Primeiro, armazenamento de energia. A nossa gordurinha é armazenada na forma de triglicerídeo. Como eu falei para vocês, um urso, um animal que vai hibernar ou que vive no frio, tem que ter essa camada de gordura mais espessa, porque ele também é isolante térmico. Além de, você imagina, estou guardando energia e além disso me protegendo contra o frio. Agora vem uma outra função, olha só, proteção mecânica, contra choques, literalmente. Alguns órgãos, imagina o teu rim lá, ele tem na volta dele um pouquinho de gordura, uma camada de gordura. Isso é importante para evitar choques. Choques mecânicos a gente fala, né? Então essas são as funções. Mas agora vem algo muito importante que você tem que se ligar, que os óleos, pessoal, e as gorduras são triglicerídeos. Óleos e gorduras são os triglicerídeos. Mas veja, qual é a diferença entre óleo e gordura? Bom, óleo é de origem vegetal. As plantas não têm gordura. Imagina, tu vai cortar um alface lá, essa aquela gordurinha que nem uma picanha. Não, isso não acontece, porque óleos, os vegetais têm apenas os óleos, não tem gordura. Além disso, o óleo, tá tão difícil hoje, mas vamos lá. Os óleos são líquidos na temperatura ambiente. A gordura é sólida. Veja uma diferença muito importante. É óbvio que é na temperatura ambiente. Aí tu fala assim, ah não, mas professor, eu peguei aquela picanha, tirei aquela gordurinha, botei na frigideira e ela derreteu, virou líquida. Óbvio, nós não estamos falando em temperatura de frigideira. Estou falando aqui uma temperatura média do nosso lindo Brasil. Então veja, já as gorduras, eu estava falando que os óleos são vegetais, de origem vegetal, a gordura é origem animal. Nós, portanto, imagina, você vai comer o teu churrasquinho lá, tá assando, tem o que naquela carne? Tem gordura normalmente. E já te perguntou por que gordura é tão gostoso, né? Sabe, coisa gordurosa. Isso tem uma explicação evolutiva. Te liga. Imagina aí há milhares de anos atrás, 30 mil anos atrás, vamos pensar assim. Os nossos ancestrais naquela época, eles não tinham uma geladeira, não podiam ir para um açougue ele comprar uma carnezinha, eles não tinham, por exemplo, garantia de comida todos os dias. Então, quando eles caçavam, eles comiam demais. Comiam muito. Porque sabe-se lá quando eles iam conseguir comer de novo. Ora, quem tinha essa vontade, esse gosto por comer muita gordura, seleção natural. Consequentemente, conseguia sobreviver mais e reproduzir mais. Ou seja, deixar mais descendentes. Ao longo dos milhares de anos, quem teve o sucesso reprodutivo foram os nossos ancestrais que comiam muita gordura porque era comida energética, era da onde eles tiravam a maior quantidade de energia. O problema é que nós continuamos com essa característica de amar gordurinha e hoje a gente não precisa comer tanto de uma só vez, porque ainda bem, nós temos a capacidade, a maioria pelo menos das pessoas tem o acesso a um supermercado, a um açouguezinho, ou seja, tu consegue comida a hora que tu quiser, tu vai na geladeira, vai na despensa, tu sempre consegue comida. A questão é que o nosso corpo, ele evoluiu da característica de ter que comer o máximo possível para sobreviver. E por nós ter herdado isso, hoje se torna um problema, né? Porque veja, os óleos, eles têm gordura insaturados, triglicerídeos são insaturados. Quando a gente fala que é insaturado, ele tem essas perninhas dos ácidos graxos, pelo menos uma delas torta. Por ela ser torta, ela fica uma mais distante da outra. E é por isso que é líquido na temperatura ambiente. Já as gorduras, veja, elas têm essas ligações entre os ácidos graxos, todas saturadas. Ou seja,
todos os hidrogênios que tem aqui estão com o máximo da sua... Está saturado de ligação. Então eles não ficam tortos. Literalmente, as perninhas ficam retas, elas ficam mais próximas umas das outras e, portanto, na temperatura ambiente, a gordura é sólida. Veja que interessante, né? Isso é uma grande diferença. Agora, o que a tua prova pode te cobrar, qual delas é pior ou qual delas é melhor? Obviamente que os óleos vão ser melhor. Tanto é que a gente pensa em azeite de oliva. Óleo sempre é... Imagina, o teu corpo entre quebrar uma gordura rígida, sólida, ou quebrar um óleozinho. Ele vai preferir quebrar o óleozinho, logicamente. Portanto, é uma gordura melhor. Aliás, pessoas que comem muita gordura saturada, essa gordura de origem animal, eles tendem, a probabilidade aumenta para ter uma doença chamada aterosclerose, que é um entupimento das artérias, que eu vou falar no próximo lipídio, quando eu falar do colesterol, HDL e LDL. Então veja, guarda a informação que é importante. Comer muito, ou seja, ter digamos, uma alimentação com mais gordura insaturada é melhor do que a gordura saturada. Porque a insaturada estimula a eliminação do colesterol das nossas artérias. Enquanto que a gordura saturada acaba aumentando as chances do acúmulo do colesterol nas nossas artérias. Obviamente, isso aqui tem tudo um cunho também genético. Tem pessoas que produzem mais, têm a tendência de acumular colesterol nas artérias. Mas, obviamente, a alimentação sempre influencia. E aqui cabe também, importantíssimo, lembra que eu falei, o Enem pode cobrar essas questões mais periféricas e tal, e essa é uma delas. O que é uma gordura hidrogenada, quando a gente fala? Hidrogenada é porque foi adicionados hidrogênios. Então, de uma gordura, de um triglicerídeo insaturado, imagina um óleo, faz um processo industrial que você incorpora hidrogênios nessas ligações, que não eram saturadas, e o que elas fazem? Se saturam e, consequentemente, elas voltam a ficar reta. Então elas ficam saturadas e, portanto, sólidas. É isso que fazem com a maioria das margarinas. Ou seja, a margarina, tu já te perguntou, a margarina, gurizada, é origem vegetal. Então tinha que ser líquida na temperatura ambiente. Mas você faz a hidrogenação e ela fica sólida. Margarina é uma bomba. A gente deve sempre evitar. E uma outra dica importantíssima, falando sobre os glicerídeos, sobre os triglicerídeos, é que existem alguns ácidos graxos que são chamados essenciais, porque o nosso corpo não produz. E nós temos que adquirir como? De fontes externas. Vou dar 2 exemplos, ômega 3 e ômega 6. As gorduras que a gente tem de alguns óleos também a gente tira, e dos famosos peixes de águas frias, né? Peixes marinhos de águas frias. A gente consegue esses ácidos graxos essenciais. Até às vezes tu come sardinha e fala, vem com ômega 3 ou ômega 6. Isso é importantíssimo. São essenciais porque é essencial a gente ingerir, uma vez que a gente não produz. Vamos ver o próximo 2. Vamos lá. Muda aí. O próximo tipo de lipídio que vou falar para vocês hoje são os esteroides. Gurizada, falou em esteroide, lembre-se do colesterol. O colesterol, esse sim, pode ser o grande vilão. Mas muito longe do colesterol ser o vilão, ele também tem muitas funções importantíssimas. Coloquei para vocês aqui, ó, constituinte da membrana plasmática. Ou seja, ele não está somente ali na membrana plasmática. Além de ser constituinte da membrana plasmática, ele regula a fluidez da membrana plasmática. Lembra? Olha o bizu aqui, segue a seta. A membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídio. O próximo lipídio que eu vou falar para vocês. Essas coisinhas amarelas aqui são é o colesterol que eu coloquei aqui para mostrar para vocês onde ele está. Bom, ele está aqui regulando a fluidez, porque a membrana plasmática ela é fluida, lembra? Os fosfolipídios ficam basicamente dançando assim, ó. E esse colesterol que está entre os fosfolipídios, ele dá um pouquinho mais de rigidez, dá uma seguradinha. E aí a membrana plasmática flui, ela é fluida, só que com certo controle estipulado também pelo colesterol, muito importante. Além disso, o colesterol é precursor da vitamina D, muito bizu, a vitamina D, que vamos estudar nas vitaminas logo em seguida. E mais um aqui que tu poderia colocar, se quiser dar uma anotadinha aí, puxar aquela setinha no teu caderninho de anotação, ele também é precursor dos sais biliares. É uma outra função do colesterol. Agora vamos lá.
quando fala em colesterol, vem na tua cabeça o LDL e o HDL. Mano, velho, LDL a gente fala é o colesterol ruim e HDL a gente fala é o colesterol bom. Na verdade, LDL é quando uma proteína se associa ao colesterol. Porque veja, tanto o LDL quanto o HDL nós produzimos naturalmente no nosso fígado. Óbvio que a alimentação influencia, mas nós produzimos no fígado. Por que a gente tem que produzir o colesterol e associar ele a uma proteína? Porque é a proteína que carrega do fígado para a membrana plasmática. Horas. O LDL é a lipoproteína de baixa densidade, Low Density Lipoprotein. E ela é de baixa densidade e, consequentemente, muitas vezes, ela acaba, ao invés de levar o colesterol para a tua célula, ele cai e começa a entupir as tuas artérias. É de baixa densidade. Agora, o HDL, que é o colesterol bom, aquele nosso amiguinho, né? Ele vai lá, tira o colesterol que está entupindo as nossas artérias e devolve ele para o fígado. Veja a importância de manter os níveis de HDL alto e os de LDL baixo. Eu digo baixo no ideal de cada um deles. Então veja a importância. LDL, a gente chama que é o ruim, porque é o colesterol sendo carregado por uma proteína que é depositado na artéria. Enquanto que o HDL também é uma proteína associada ao colesterol, mas ela passa ali, tira o colesterol da artéria e devolve para o fígado. Importantíssimo. Lembrando que no que eu falei para vocês, nos triglicerídeos, no lipídio anterior, eu disse que quando você pega aqueles triglicerídeos saturados, que são os ruins, eles estimulam a produção do LDL. Enquanto que, quando a gente ingere os lipídios insaturados, ou ainda tem aqueles poliinsaturados, que é totalmente insaturados, estimula a produção do bom. Essa é a relação que eu tinha dito para vocês. Por isso que o azeite de oliva aumenta, favorece você ter altos índices de HDL. Agora tem outra função importantíssima dos esteroides, do colesterol, que eles são derivados, eles derivam a partir de... hoje não está tão fácil, mas vamos seguir. A partir da derivação deles, nós fabricamos os hormônios sexuais. Estrógeno para a mulher, testosterona para o homem. Lembra, pessoal? Então o estrógeno e a testosterona são hormônios com um caráter lipídico também. Eles são, em outras palavras, lipídios muito complexos. E lembra, testosterona dá os caráteres sexuais secundários masculinos, por exemplo, o engrossamento da voz, a Cid Moreira, o crescimento de barba, o engrossamento dos ombros, o cara fica bodybuilder. Nem sempre, né? Porque tem a predisposição genética para isso. Agora, a mulher, os caráteres sexuais secundários femininos são outros, teoricamente. O aumento das mamas, engrossamento dos quadris, né? Ambos, tanto homem quanto mulher, vem o aparecimento de pelos. Agora veja, existem algumas pessoas aqui que têm um cuidado, né, gente? Os esteroides anabolizantes, que são esses esteroides, só que fabricados em laboratório. Muitas pessoas que têm uma queda acentuada depois de uma determinada idade na produção natural desses hormônios, os médicos acabam receitando para essas pessoas os esteroides anabolizantes com uma dosagem adequada. Mas muitas pessoas que querem ficar bodybuilder e não sabem que as pessoas querem ficar, mas não querem fazer muito esforço, muitas vezes começam a injetar esteroide anabolizante. E aí de fato vai ficar forte, porque eles estimulam a divisão celular, principalmente a do músculo. Então, quando não é que a célula do músculo não se divide, mas ela se rompe e estimula a fabricação de novas e novas fibras, esses hormônios. Então a pessoa fica mais forte. Mas veja, esse esteroide anabolizante vem, por exemplo, com testosterona, um tipo de testosterona lá, obviamente fabricado em laboratório. Aí o que acontece? A pessoa fica forte. Se é uma mulher, acaba adquirindo os caráteres sexuais secundários masculinos. Muitas vezes as mulheres que tomam esteroides anabolizantes indiscriminadamente ficam com a voz mais grossa, né? Fica aquela voz mais assim, começa a criar uns musculosão, fica bodybuilder. Só que, gente, muito cuidado com isso aqui, tá? O que teu vestibular pode te cobrar são os riscos. Veja, se tu tá ingerindo... Você que é menino aí, vou falar com os meninos agora. Você produz testosterona. Aonde? Em 2 lugares, nos testículos e nas glândulas suprarrenais. As meninas agora também produzem testosterona, só que como meninas não têm testículo, produzem a testosterona apenas nas glândulas suprarrenais. Voltando para os meninos, veja, meninos, se vocês
Se tu começar a injetar muito anabolizante no teu sangue, o que vai acontecer? O teu cérebro vai interpretar, caramba, tá cheio de testosterona aqui, cancela a produção! Vai mandar uma informação para os testículos. Quando os testículos param de produzir a testosterona, eles começam a diminuir. Existem relatos de fisiculturistas, né, que eles falam que quando começaram a tomar o anabolizante demais, os testículos diminuíram e ficaram tamanhozinho de uma ervilha. Além disso, obviamente, tu vai detonar o teu fígado. Então, em outras palavras, tomar esses esteroides anabolizantes pode ser um grande risco para a saúde. E tu tem que sempre se ligar que os vestibulares, o Enem, pode te cobrar nessa parte da saúde aí. Ok? Tranquilo. Gente, agora vamos falar de mais um tipo de lipídio, mais um tipo de um lipídio que também é muito importante. Fica ligado. O próximo é o queridíssimo e importantíssimo fosfolipídio. Pessoal, os fosfolipídios é o terceiro tipo de lipídio que vou falar hoje para vocês. Então os fosfolipídios, têm uma característica muito importante. Eles têm uma porção deles polar e a outra porção apolar. Por isso que a gente fala cabeça polar, cauda apolar. Se a cabeça do fosfolipídio é polar, ela gosta da água. Então a gente fala que é hidrofílica. A cabeça dos fosfolipídios adora água. Agora, a cauda dos fosfolipídios, por ser apolar, não gosta de água. Portanto, é hidrofóbica, a fobia de água. Lembre-se, gente, a água é uma molécula polar. Então, polar tem afinidade com polar, apolar com apolar. Agora veja, a cauda dos fosfolipídios é formada por duas moléculas de ácidos graxos, que a gente viu anteriormente. E a cabeça dos fosfolipídios é um fosfato ligado àquele álcool, o glicerol. Por isso que ela tem essa característica. É uma mesma molécula com as duas extremidades diferentes, porque uma gosta da água e a cauda não gosta. Essa é uma característica importantíssima. Portanto, olha a função dos fosfolipídios. Eles formam a membrana plasmática de todas as células. Gurizada, se não fossem estas moléculas, a característica dos fosfolipídios, não existiriam células. Portanto, não existiriam seres vivos. Olha como é que os fosfolipídios se comportam para formarem uma célula. Temos aqui a célula e eu ampliei uma partezinha da membrana plasmática e ela está aqui. Repara que os fosfolipídios, eles ficam com as caudas em contato um com o outro e a porção das cabeças dele ficam em contato com a água. Digamos que aqui é a porção de fora da célula. Aqui é a porção interna da célula. Você sabe que tem água fora da célula e tem água dentro da célula. E cadê a água aqui dentro? Não tem. Por isso que a cabeça que gosta da água fica em contato com a água e a cauda fica longe dela. Mesmo se tu pegasse um punhado de fosfolipídios, peguei um punhado de fosfolipídios e joguei numa piscina, esses fosfolipídios iam ficar andando pela água, né, sendo expulsos, não gostando da água por causa da cauda deles, até que a cauda encontrava outra cauda. No momento que encontra outra cauda, eles fogem da água, ficam longe delas. É por isso que existem as células, por causa dessa linda e charmosa característica. Agora repara, gente, existe um bizu muito importante que o vestibular pode te cobrar. As moléculas do detergente, esse detergente de louça que a gente utiliza mesmo, eles têm a mesma característica. Eles têm uma porção, uma cabeça polar e uma cauda apolar. Por isso que eles limpam tanto gordura quanto eles limpam a porção que tem água, porque a cabeça está em contato com a água, a cauda vem buscando os lipídios, as gorduras e vai limpando de forma tão eficiente aquela panelinha que a gente acaba de fazer, aquela fritura daquele bife, né? Ou seja, uma coisa interessante que eu quero falar para vocês sobre essas moléculas de detergente é a capacidade que elas têm de formar bolha de sabão. Todo mundo já brincou de bolha de sabão. Dá aquela sopradinha, aquelas bolhas vão indo. O que é aquilo, gente? A bolha de sabão nada mais é do que uma película de água. Repara, uma película de água sendo revestida por duas camadas de molécula de detergente. De maneira que as cabeças do detergente aprisionam as moléculas de água nessa película de água. E as caudas ficam na porção de fora. Isso, obviamente, seria redondo, forma uma bolha de sabão. No momento que ela resseca, ou que tu põe o dedo e fura, ela simplesmente se desfaz, essas moléculas do detergente
caem, né? Até a gente sente aquelas, sabe? Quando tem aquela bolha que estoura, a gente sente vindo no nosso braço ou no nosso rosto, onde estourou, como se fosse um jatinho de água, assim. Por quê? É a água caindo junto com essas moléculas de sabão. Veja que interessante, é a biologia, são os fosfolipídios, moléculas muito semelhantes aos fosfolipídios, nos ajudando a brincar peso pequeno. É a ciência no cotidiano. Agora vamos falar dos últimos 2 tipos de lipídios que também são muito importantes. Fica ligado! E agora vamos para os últimos 2 tipos de lipídios. Vamos falar dos cerídeos. Pessoal, os cerídeos eles têm uma característica peculiar e importantíssima. Eles têm uma repulsa muito grande por água. E ele é um álcool, não é o glicerol, como os triglicerídeos. É um outro álcool ligado de ou até 16 ácidos graxos. Isso faz com que eles odeiem água, tenha uma repulsa imensa e, consequentemente, a sua função é relacionada à repulsa por água. Vamos lá, nas folhas das plantas, elas possuem cerídeos nelas, porque esses cerídeos que ficam numa película nas folhas impede que elas percam água. Porque se ele tem repulsa por água, a água não consegue sair, não consegue evaporar tão facilmente assim. Outra, a impermeabilização das penas em aves. Tu já deve ter visto patos, gansos nadando em rios e tu te pergunta, mas como é que aquelas penas não ficam encharcadas? É que eles possuem glândulas que liberam cerídeos para fazer a impermeabilização. Além disso, eles também têm função de proteção. Nós temos algumas ceras na nossa pele e o cerume do ouvido, aquela cera que às vezes a gente empurra com cotonete lá e pode até causar algum mal, né, dar alguns prejuízos ali, só que ela tem uma proteção importantíssima para o nosso ouvido, portanto também tem a função de proteção. As abelhas produzem cera, que é um auxílio para a construção das suas colmeias. Então veja a importância dos cerídeos. E para finalizar, para essa aula não ficar também muito extensa, vamos falar dos últimos lipídios, que é os carotenoides, conhecidos por carotenos e xantofilas. Esses carotenoides são pigmentos em vegetais e também em algumas algas. Ora, se são pigmentos, tem cor. Sim, quando a gente come a nossa cenourinha, o nosso tomatezinho, essa cor vibrante desses vegetais é por causa desses pigmentos. E repara nas funções, também muito importantíssimo. Matéria-prima para vitamina A. Quando a gente come a nossa cenourinha e tal, a gente está adquirindo carotenoides. E ele vai auxiliar, vai dar matéria-prima para que nós produzimos a vitamina A. A vitamina A, moçada, que evita aquele mal que é chamado por cegueira noturna, que é a falta de vitamina A, que nós vamos ver logo em seguida na aula de vitaminas. Ou seja, olha a importância de uma alimentação saudável. Além disso, os carotenoides são importantes para a planta durante a fotossíntese, auxiliando lá nas reações da fotossíntese. E além disso, é um ótimo antioxidante. Aquelas pessoas que gostam de fazer uma alimentação saudável estão no caminho certo. Inclui a cenourinha, inclui tomatinho, legumes, verduras. Sempre, gente, comer bem não é comer muito, é comer variado. E assim, chegamos ao final da aula de lipídios, gurizada. Uma aula muito gostosa, muito charmada. Literalmente, lipídio é muito gostoso porque eles têm muita energia. Guarde essa informação. Ficando qualquer dúvida, você sabe que pode contar comigo. Não deixa de fazer as listas de exercícios. Faça ela, tenha a resolução, lê a resolução, refaz. Faça muito exercício. A principal maneira de aprender é, primeiro, assista a aula com um resuminho do lado, vai escrevendo, vai puxando o gancho, vai complementando. Faça anotações extras e depois fazer os exercícios. E o principal, fechou o caderno, fechou a apostila, mentaliza, o que eu estudei hoje? Explica para ti mesmo a matéria. Se tu conseguir explicar para ti, feito. Agora, se 10 minutos depois que você assistiu a aula, fez exercício, leu a apostila, viu o resumo, se você não se lembrar de nada, absolutamente nada, não adiantou. Volta o vídeo, volta a apostila, vai, toma uma aguinha, toma um banho e volta com tudo. Lembre-se que o teu sucesso é a minha felicidade. Conta comigo. Um grande abraço!